Pronto, faz sua abertura aí e vamos lá. Então, estamos iniciando mais uma live interativa, a segunda live interativa dessa comunidade de aprendizagem que está incluindo, que é a assessoria pedagógica do docente UFBA, ligada à Prograde, vinculada diretamente ao núcleo de currículos da Prograde e integrante de um programa que é o Programa de Formação Pedagógica, o FORPED, da UFBA. A este programa nós temos também vinculada a ação do ateliê didático e a ação das oficinas temáticas, inclusive com a oferta de uma oficina temática também desse mesmo tema da live de hoje, de planejamento de ensino, que nós abrimos hoje a turma com 30 vagas, 1h30, essas 30 vagas se esgotaram, mas eu já anunciando que já temos outra turma prevista para o dia 9, então fiquem atentos, a Prodep que lança as inscrições. Então, o FORPED, que é esse programa de formação pedagógica, é coordenado por mim, tem essas 3 ações, né, que é o ateliê didático, as oficinas temáticas e a assessoria pedagógica, o ateliê e assessoria coordenados por Cristina Dávila, e que tem nessa equipe também Denise Guerra, Lúcia Graça e Maria Carolina Souza. Essas lives sendo apresentadas, e a de hoje é sobre planejamento de ensino na educação online, elas estão associadas a essa ação da assessoria, dentro da metodologia de trabalho dessa assessoria pedagógica, o levantamento feito nos fóruns, nos chats, nas discussões ao longo de uma semana, mais ou menos, são indicados como um tema para uma live. Então, toda quinta-noite nós teremos, às 19 horas, essas lives interativas, vão ver que se caracterizam justamente por um formato mais dinâmico, mais discussões e debates, e que no dia de hoje tem essa temática de planejamento de ensino na educação online, a professora Dávila, eu, mas também a professora Giovana Zen, a professora Denise Guerra, e nossa equipe de assessores, que é uma equipe interessantíssima, constituída no momento por 5 pedagogas, mas aí em processo de ampliação. Essas pedagogas são Daiane Luz, Sandra Helena Silva, então do núcleo de currículos da Programa, Laís Almeida, de Camaçari, no nosso campus UFBA de Camaçari, no ICTI, Sandra Almeida, que é da Almeida Dantas, que é da Faculdade de Medicina, e Daniele Lima, que é da Escola Politécnica. Então, esse grupo, que, como disse, como disse Cris, mas muito aguerrida, muito dedicada e muito competente, é que vem desenvolvendo esse projeto da assessoria pedagógica. Então, sejam todos e todas bem-vindos a esse outro momento, e vou, então, passar a palavra à Cristina. Antes, dar um aviso, mas antes eu vou dar um aviso para o grupo que acompanha a assessoria, toda sexta-feira de manhã, então amanhã de manhã, 8 horas da manhã, a agenda do chat de atendimento individual é dada para a próxima semana. Na sexta-feira, amanhã, vai abrir, então, os horários da próxima terça, quarta, quinta, sexta e segunda. Aliás, segunda não, porque já vai ser 7 de setembro, feriado. Mas sempre na sexta, abre na semana para a semana seguinte, iniciando de terça-feira em diante. Então, quem tiver interesse, tete a tete, quando verifique lá os horários disponíveis na assessoria que tem escrito a agenda. Tá ok? Cris, então, seja bem-vinda. Traga, então, essa temática dentro do ensino de você, como diz Denise, baila nessa aula para a gente se deliciar hoje. Boa noite, pessoal. Para mim é uma alegria enorme e realmente inenarrável estar aqui com vocês nesse encontro, vendo pessoas tão queridas que a gente já cumprimentou aí, né? Ao lado de Ana Verena e também as meninas do ateliê, Giovana que está aqui, Denise que está aqui, Carol Souza lá de Los Angeles, já dando boa tarde dela com os problemas de fuso horário dela. Aqui já é boa noite, viu, Carolzita? Dar o meu boa noite muito afetuoso a todos vocês. E dizer que realmente o nosso projeto, que é a nossa assessoria, está se consolidando. Estamos na 3ª semana, com mais de 200 professores. Trabalhamos incessantemente acompanhando as nossas assessoras, que é uma equipe maravilhosa,
composta por, que estão aqui presentes, né? Daiane Luz, Daniele Lima, Sandra Almeida, Sandra Helena, Laís Almeida, né? E mais recentemente nós vamos colocar na nossa equipe mais 2 assessoras que esperamos que venham a integrar nosso grupo. Estão aqui presentes também a Carol Mendonça e também a Thaís. Como disse Ana, e eu costumo dizer também, uma equipe pequena, mas com um grande potencial, com uma grande competência. São profissionais que já atuam, de certa maneira, na assessoria pedagógica dentro da Prograde ou em unidades específicas, como a Politécnica, a Escola de Medicina e outras unidades. E o tema das lives, eles são escolhidos mediante o número de vezes que ele aparece nos nossos fóruns, lá na nossa PDU, na nossa assessoria, na página do Moodle. Nós contamos o número de vezes que aparecem as grandes dúvidas, questões mais emergentes dos nossos professores, e assim dizemos, não, nós precisamos fazer essa live interativa, que é uma forma de dizer, né, diz que live não é interativa em si, mas para nós de trazer a dúvida, as dúvidas que nossos colegas, né, possam ter à baila e dentro das nossas possibilidades que possamos também responder. A nossa assessoria está hoje inteirinha aqui, está aberta para responder as questões do chat também, ao vivo e a cores, e as questões que foram, como falei, catalogadas do nosso fórum, principalmente o fórum Desafios da Docência. Em algum momento a gente vai abrir para as perguntas do chat. Inicialmente eu quero fazer uma apresentação, mas é muito rápido, é coisa de 10 minutos. Vou fazer como o Carol fez. Carol Souza inaugurou nossa primeira live falando de ambientes virtuais de aprendizagem. Hoje falaremos de planejamento de ensino na educação online. E nós não sabemos qual será o tema da próxima live, porque isso depende das dúvidas que serão emergentes, né? Não sei ainda, não posso adiantar qual a temática, mas eu já tenho uma noção de qual poderá ser que tem sido recorrentemente colocada pelos nossos colegas, né? Então, vocês estão vendo a apresentação aí? Está vendo, Ana? Ok, então eu vou começar rapidamente mostrando para vocês aqui esse desenho. Está muito pequeno, a gente pode abrir aqui, né, nos seus computadores. Eu não sei se eu abrindo aqui, vocês veem completamente na tela, mas eu vou ter que abrir, porque... Cada um abre o seu. Cada um abre o seu. Vocês estão vendo aqui que tem essa cruzinha aqui de ampliação, essas setinhas. Então, vamos abrir, que eu tenho que mostrar a questão do planejamento nesse infográfico, porque ele, de alguma maneira, me economiza vários slides. Vocês vão ver por quê. Então, o nosso tema é o planejamento didático, que é a mesma coisa de se falar de planejamento de ensino e aprendizagem, porque a didática é a área de conhecimento da pedagogia que discute, que reflete, que produz teorias e práticas sobre o processo de ensino e, por decorrência, o processo de aprendizagem, mas é sobretudo o ensino, por isso nós chamamos também de planejamento didático, todo e qualquer planejamento de ensino e aprendizagem, que seria a grande categoria, que vai abranger aí o plano de curso, que é o nosso plano de disciplina, que muitos chamam também de plano de ensino, o plano de unidade, os planos de aula. Bem, brevemente dizer que a ação de planejar é uma ação reflexiva, é uma ação que traz à luz nossas concepções pedagógicas, nossas concepções epistemológicas, nossas concepções filosóficas, em assim dizendo, como educar também é um ato político, planejar também é um ato político. Aí vocês estão vendo no lado esquerdo, nesse losango azul aí, que tem uma maré, está escrito dimensões, porque são as dimensões que atravessam o ato de planejar, que vai muito além de simplesmente preenchermos formulários técnicos ou burocráticos. Nós estamos planejando atravessados por ideologias que nos constituem
como atores sociais, políticos que somos, culturais, como pessoas humanas. Então, esse planejamento ele vai revelar, evidentemente, na sua forma de organização do processo de ensino, as nossas opções filosóficas, o nosso projeto histórico de sociedade, o nosso projeto histórico de educação, as nossas crenças, também no plano epistemológico, que concepção de conhecimento que nós temos, que concepção de ensino nós temos, que concepção do ato de conhecer e de aprender nós também trazemos conosco, tá? Aprendemos e mobilizamos na nossa profissionalidade, que é justamente a orquestração desses saberes didáticos fundamentais, onde se inclui o planejamento de ensino. Então, a epistemologia é muito importante porque a concepção que eu tenho de conhecimento e de ato de conhecer, ela orienta todas as minhas escolhas no plano didático, no plano pedagógico, no que diz respeito às metodologias, aos objetivos, aos conteúdos, a forma de mediar esses conteúdos, portanto, as próprias metodologias, a concepção de avaliação e etc. Assim como as nossas escolhas pedagógicas, portanto, o nosso ideário pedagógico, qual é a concepção. Nós trabalhamos tanto isso no ateliê, ainda bem que tem vários, Elielson está aí, Kiara, Nadécia, sabem que o nosso tema inicial, inclusive, dentro do ateliê didático, é justamente trabalharmos a questão paradigmática, buscando a ressignificação desses conceitos em cada docente. Então, essas concepções elas podem ser de natureza crítica, uma pedagogia crítica ou histórico-crítica, né, o crítico social dos conteúdos, como o autor José Carlos Libânio defende, pode ser construcionista, como na perspectiva freiriana, ou na perspectiva socio-interacionista, vigotskiana, de alguma maneira, que já se constituiu também, não deixa de ser uma pedagogia. A nossa opção, principalmente no ateliê, de alguma maneira, que vem também subsidiando, dando esteio às nossas ações na assessoria, eu diria que é uma pedagogia de natureza racio-vitalista e de uma didática também sensível, onde as linguagens artísticas elas se fazem presentes e assim como as emoções, o poder da imaginação e do pensar criativo. É uma pedagogia que alia e que busca integrar a racionalidade abstrata à nossa sensibilidade. Porque a gente entende que ninguém aprende somente com o intelecto, nós aprendemos de corpo e alma, né? E também com o nosso espírito, que é a nossa mente. Então, o ato de planejar, ele é inundado de opções filosóficas, epistemológicas e pedagógicas. Passemos, então, às etapas. Vocês estão vendo esse losango verde aí, em que está escrito, né, a palavrinha etapas. Todo planejamento de ensino e aprendizagem, aí não importa que seja de curso, que seja de unidade ou que seja de aulas, eles passam por etapas que são muito parecidas. As primeiras etapas são aquelas que eu costumo dizer que vão incluir tanto o explicitamento, a explicitação, a explicitude da nossa concepção pedagógica, vamos dizer, que vai trazer no seu bojo a epistemologia e sua filosofia, e ela vai, qual é essa concepção, se é a socioconstrutivista, se é a freiriana, se é a crítica e tal, a ação de pesquisar, que faz parte do ato de planejar, e que se inclui num processo que antecede a mediação didática ou ensino em si, quando nós pesquisamos o nosso contexto, pesquisamos a nossa população-alva e fazemos também a nossa pesquisa o quê? Bibliográfica, não é? Nós adentramos nos sites ou bancos de dados na internet cada vez mais. Hoje em dia é uma ferramenta, não é bem uma ferramenta, dizem os especialistas, né? Com as suas interfaces, que para nós são fundamentais, mas temos a nossa bibliografia em casa, na nossa biblioteca também, e enfim, nos textos, nos artigos, nos livros, nos compêndios. Então, nós fazemos toda essa pesquisa para ordenarmos os conteúdos que serão ressignificados no nosso trabalho didático.
Essa é uma etapa fundamental. A segunda etapa é a etapa em si do planejar, né, que é colocar já no papel, em termos operacionais, quais são os objetivos e todos os estruturantes didáticos que eu vou falar em seguida. Então, depois deste ato operacional de botar no papel, ou no computador, ou no seu e-mail, ou no seu WhatsApp, enfim, a forma de registro não importa tanto, o que importa é o norte que a gente tem a seguir, não é? A outra etapa é a etapa da execução, que é de desenvolvimento do plano, né, de mediação didática em si, o próprio processo de ensino, de avaliação que atravessa, ela está ali nessa posição, mas desde quando nós falamos em pesquisa, estamos também já falando de avaliação. Avaliação diagnóstica, de quem é esse público, de qual é esse ambiente no qual eu vou atuar, mais do que nunca agora, o ambiente virtual, etc. E né, todo esse trabalho de balizar, né, os elementos que vão constituir o nosso fazer pedagógico e finalmente, a ação de retroalimentar o próprio plano com base nos resultados e no processo da aprendizagem dos nossos alunos. Então, essas são as etapas que constituem o nosso planejamento de ensino e aprendizagem, principalmente esse semestral, nesse semestre excepcional que estamos fazendo. Eu quero dizer que no online o planejamento adquire algumas características específicas, mas, de modo geral, essas etapas que estão presentes no plano presencial estão presentes no plano online também. Nós vamos seguir as mesmas etapas e o registro, temos até um modelo que a Prograde disponibilizou em termos de sugestão, né, não é camisa de força, ele está lá, ele tem os elementos, ele é bastante correto. A forma, portanto, de registrar as nossas ações, elas permanecem inalteradas, inclusive a nossa própria carga horária. Agora, o modus operandi é que vai se modificar. Os componentes didáticos ou estruturantes didáticos que estão presentes no ato de planejar estão aí postos, eles se constituem do marco referencial pedagógico, dos seus objetivos, do conteúdo programático, da sua metodologia, dos recursos didáticos, não são os recursos do Moodle ainda, isso vamos falar adiante, do processo de avaliação da aprendizagem. Tem outros elementos, mas são esses os que estruturam, não é? Que dão o alicerce em toda essa ação de organizar e de mediar o processo de ensino e aprendizagem, principalmente de mediar os processos de aprendizagem. Nós, docentes, somos mediadores de saberes, mediadores de conhecimentos, né? Nós estamos entre os alunos e os objetos de conhecimento, não é isso? Então, vamos fazer, não é uma ponte linear, não. Vamos fazer sempre a nossa mediação didática no sentido de estar estabelecendo uma relação entre essas partes, alunos, estudantes, objetos de conhecimento. Agora, como vamos fazer essa mediação? É de forma transmissional, acreditando que eu transfiro conhecimento, ou é de forma crítica, de forma construtiva, né, de modo a entender o conhecimento como um construto humano. Como tal, depende da interação das pessoas. Se nós formos estudar a ciência cognitiva, vamos verificar que desde Piaget nos anos 40 e Vygotsky também, o conhecimento é uma construção humana, não são informações esparsas, embora se constituam também de informações, mas são informações que passam por um processo que vamos chamar de um processo de interpretação, de compreensão e tal. Então, somos nós os responsáveis por estabelecermos essas relações, provocando transformações, inclusive, provocando, não é garantindo, né? Principalmente no sujeito que aprende, que vai ancorar, não é, os conhecimentos nos seus esquemas de pensamento anteriores. Vocês estão vendo o losango rosa em seguida. Eu estou trazendo alguns paradigmas, aí podiam estar lá em cima, mas estão aqui as coisas sempre meio fora da caixa nos meus gráficos ou infográficos. É uma estética, né, que eu adoto, é fora da caixa mesmo. Os paradigmas de planejamento, eles podem ser resumidos em formalistas, o planejamento do tipo formalista, é o planejamento burocrático, que é aquele professor que apenas, como é que se diz, preenche, né,
aquele documento, entrega na coordenação, entrega no departamento. Nós temos o planejamento, que é crítico-construtivo, que é a abordagem que a gente assume aqui, não é? Que é de entender o ato de planejar como uma ação filosófica, uma ação política e uma ação pedagógica. E temos também a visão colaborativa, que é muito afeito ao trabalho online, que da educação online, que é um paradigma aberto, nós vamos falar brevemente sobre isso, e que implica também não só interatividade, mas em interdisciplinaridade também. Em seguida, vocês estão vendo aí no losango azul, que tem uma imagem aí de um computador, tem alguém sentado diante dele, tudo isso é para a gente entender o contexto um pouco, ilustrando o contexto em que a gente está, né? Temos pessoas apertando as mãos, né? Como se fosse a educação no presencial, mas temos também o símbolo que nos mostra interagindo não é só com a máquina, né? Mas com as pessoas que estão por detrás dessa máquina. Nós temos hoje aqui, eu não sei ainda, porque eu não estou vendo bem, mas acredito eu que já mais de 30 pessoas. Então, nossa profissionalidade muda no online? Muda. São outros saberes didáticos que estão sendo requeridos nesse momento, que eu não vou me aprofundar nisso, isso é papo para uma outra live, mas quero dizer que é o lançar mão desses saberes didáticos que constituem a nossa profissionalidade, né? Um fundamental é o planejamento, mas também o ato de mediar é um saber didático fundamental, o ato de avaliar, de usar bem recursos tecnológicos, e agora mais do que nunca. E vocês estão vendo, por fim, eu vou falar aí da tipologia do planejamento didático, na verdade, do planejamento em si, ele pode ser de ordem educacional, que é o planejamento macrosistêmico, governamental, o planejamento pode ser pedagógico, que é no âmbito escolar ou acadêmico, e o planejamento ele pode ser de natureza didática, que é esse sobre o qual nós estamos nos ocupando neste momento. Podemos seguir? Ok, então, essa é a fenomenologia do planejamento de ensino e aprendizagem. Agora, nós vamos entrar em alguns meandros, eu não quero ocupar muito tempo, porque eu quero deixar o espaço para as questões. Mas eu preciso introduzir esse planejamento no ambiente online, porque ele ganha, embora a estrutura ela seja a mesma, ele vai ganhar alguns contornos um pouco diferenciados. Ele vai aparecer, inclusive, na nossa sala de aula virtual, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né? De modo mais sintético em módulos. Mas ainda assim ali eu vou prever metodologias, atividades e produções. Eu vou falar dessa tríade porque ela vai dar um aspecto mais interativo, inclusive, ao que a gente quer, em termos de educação, em termos do planejamento e da prática de ensino na educação online. Antes de mais nada, dizer que o planejar dentro do ambiente virtual de aprendizagem e dentro da perspectiva da educação online é diferente do ensino remoto, é diferente da EAD tradicional, né? Nós vimos colocando essa questão. Nós aprendemos muito isso no curso que fizemos com a nossa Carol Souza, faz parte também do ateliê. O que a gente já sabia teoricamente, a gente está usando na prática agora mais do que nunca. Mas vamos entender a educação online não como uma modalidade de educação à distância, mas como um paradigma de educação, que emerge com a cybercultura, e não é da agora. Temos vários autores que trabalham com isso, como Edmeia Santos, a própria Carolina Souza, o Marco Silva, Nelson Preto e outros grandes educadores aí, autores que trabalham dentro dessa perspectiva. A ideia de planejar num ambiente virtual de aprendizagem é de criar uma ambiência de aprendizagem dentro das plataformas, como é o nosso caso da plataforma Moodle. Criar um ambiente construtivo. Portanto, eu não vou planejar todos os módulos de cabo a rabo, como eu planejei já, vamos dizer assim, dentro do formulário, né? Ou dentro do meu modo de registro, com a minha autoria, sei lá, no papel, na forma como eu quiser. Esse plano, na verdade,
O produto é o plano, planejamento é o ato de planejar. Este plano ele vai me servir de guia, evidentemente, para eu planejar os meus módulos no Moodle, os meus tópicos, perdão, no Moodle, né? Nós temos tem uma estrutura de tópicos aí. Vamos fazer isso da forma mais construtiva, estética e flexível possíveis, certo? Vamos fazer, portanto, o nosso desenho didático, como já falei, a partir do plano de curso, mas possibilitando uma customização faz parte da ambiência e uma personalização por parte do professor, como nos traz Souza, Carol. Então, assim, nós temos que dar um aspecto nosso àquele ambiente. Como nós temos a nossa sala de aula presencial. O AVA Moodle agora é a nossa sala de aula virtual, assim como o RNP, o BBB, mas, sobretudo, o AVA. Porque é ali que diariamente a gente vai estar checando, se não diariamente, 2 vezes ou 3 por semana ou 4, depende de cada professor. Então, aquilo tem que ter imagens, tem que se coadunem com o assunto com o qual eu vou tratar. Tem que ter tópicos de apresentação dos alunos com os retratos dele, tal. Muitos chamam de autorretrato, a gente pode dar outros nomes, uma simples apresentação, daí por diante. O importante é a gente considerar que esse desenho didático, ele, como diz Edmeia Santos, é uma arquitetura, é um desenho, né? É uma arquitetura da ação pedagógica que vai estar lá naquele AVA ali, funcionando como uma obra aberta. Portanto, não precisamos planejar todos os módulos. Vamos planejar o primeiro, colocando ali principalmente o nosso plano, vamos chamar, tudo bem, de ensino e aprendizagem, que é o nosso plano de curso. Vamos abrir um fórum para todos se apresentarem, como se fosse na nossa sala de aula presencial. Nós chamamos na nossa assessoria de autorretrato, mas cada um pode dar o nome que quiser. O autorretrato remete muito a obras de arte. Eu pensei imediatamente nisso, né? Como o artista ele se pinta, né? Como é que a gente se vê, trazer o seu retrato, falar de si. E, enfim, deixa eu passar aqui, porque aí senão não tem jeito. Eu acho que eu vou passar logo para o outro. Deixa eu ver aqui. Sim. Não, peraí. Não. Vou aqui. Tá. Então, eu vou no primeiro tópico, vocês estão vendo aqui? No primeiro tópico lá vai ser, eu não coloquei aqui, mas vai ser o tópico dessa apresentação, em que eu vou botar, então, o plano da disciplina, eu vou abrir um fórum com registro, e é muito importante que a gente coloque também uma espécie de avaliação diagnóstica, se vocês quiserem fazer essa opção, é muito bom, que é uma forma, um questionário, um formuláriozinho ali. O próprio Moodle já faz isso para nós, em que o aluno vai se apresentar ali e tal, mas vai colocar demandas mais específicas que vocês queiram saber, o que ele já leu sobre a disciplina que ele fez antes, ou seja, quais são os conceitos subsunsores, relevantes, que esses alunos trazem para a minha disciplina e quais são os que faltam, certo? Então, isso é muito importante de estar registrado, lá, estou falando de apresentação, lá no primeiro tópico. Mas o módulo 1 em si, ele já traz o conteúdo, né? Então, eu vou abrir um tópico ali, vou colocar o tema geral do conteúdo, posso colocar o objetivo geral, posso trazer, isso aqui é em cada tópico, né? Específico, o conteúdo que vai ser tratado, né? Eu posso colocar uma imagem que se coadune com aquele tema geral, que se coadune com aqueles conteúdos específicos com os quais eu vou trabalhar. Em seguida, que eu deixe espaço, enfim, para trabalhar a metodologia, que pode ser participativa, colaborativa, criativa, ativa, né? A gente tem feito muitas lives, a Ana Verena tem trabalhado muito a questão da metodologia ativa, na perspectiva da sua superação, em prol de pedagogias participativas, que não são centradas só na atividade do sujeito, mas na relação deles com os objetos de conhecimento, mas também com os pares, com os professores, com o seu meio social. As metodologias colaborativas são muito afeitas também ao trabalho online. Um wiki, por exemplo, um fórum, são atividades, na verdade, assíncronas, no caso, como o fórum e o wiki, mas que podem ser de natureza colaborativa.
As metodologias criativas, que são próprias das pedagogias mais criativas, como a pedagogia que eu particularmente abraço, e a didática sensível, onde as metáforas lúdicas, as metáforas artísticas, elas têm sempre espaço. Uma música, um poema, uma imagem, né? Um filme, né? O pictórico também está presente. Além da metodologia, eu devo esclarecer as atividades que eu vou trabalhar, se síncronas, né, que são atividades atemporais, se assíncronas, perdão, atividades atemporais como fórum, wiki e outros, ou as atividades síncronas que eu trabalho através dos chats e principalmente da webconf, né, não necessariamente das lives. O que eu coloco aqui como produções dos alunos são as tarefas, porque além de fórum, além de chat, né, que a gente pode estar atuando com os alunos, a gente passa também tarefas, né? Eles precisam também produzir, por exemplo, um infográfico, eu posso pedir a ele um mapa mental, eu posso pedir um simples estudo dirigido, posso pedir uma análise fílmica. Então, essas são produções dos alunos, na verdade, as atividades estão aqui, são assíncronas e síncronas, mas as produções dos alunos são aquelas tarefas, né, entre aspas, os deveres, entre aspas, né, que a gente, na sala de aula presencial, passa e que na online a gente também vai fazer. Vou esclarecer, principalmente no plano escrito, né, qual é o meu suporte em termos de a plataforma onde eu vou trabalhar o meu ambiente virtual de aprendizagem, no caso da UFBA, o Moodle, e a plataforma para webconferência, que no nosso caso é a RNP, o BBB, porque a gente trabalha na UFBA prioritariamente com software livres, né? Não podemos esquecer também, no nosso plano, mesmo que seja no ambiente virtual de aprendizagem, as nossas formas de avaliação. E eu vou falar disso adiante, a avaliação ela deve ser de processo e também de produto, né, para checarmos também os resultados da aprendizagem e também o seu processo. Então, para planejar no AVA, vamos entender o planejamento como essa obra aberta, ilustrando, seguindo o nosso plano de curso que está lá, eu vou seguir aquela estrutura, mas eu vou módulo por módulo, devagar, não abrir, não visibilizar tudo para os estudantes, posso mudar, posso mexer. Ilustrar sempre com retratos, com fotografias. Eu gosto muito de usar imagens pictóricas, quadros, telas. Giovana, por exemplo, que está aqui presente, me lembrei dela, ela gosta muito de usar tirinhas da Mafalda, né? Tem muito humor também para trabalhar com as imagens que vão caracterizar cada tópico, criando uma ambiência que tenha muito da sua personalidade, que seja um ambiente também acolhedor e o mais interativo possível. A gente tentou fazer isso no nosso ambiente da assessoria, criando alguns fóruns com títulos que são chamativos, por exemplo, Desafios da Docência, Papo de Professor, criando rede de aprendizagem entre os professores. Temos outro chamado Autorretrato, em que cada um se coloca, traz um pouco de sua história de vida. Então, ali o planejamento no online, do ponto de vista do seu registro, ele vai estar, de alguma maneira, seguindo essa estrutura. E do ponto de vista dos tópicos em si, eu vou estar, né, no tópico 1 dos conteúdos, trazendo os conteúdos específicos itemizados, disponibilizando as atividades síncronas e ou assíncronas que eu vou trabalhar naquela semana. Um tópico pode durar uma semana, pode durar 2 semanas, né? Aqui já é planejando no AVA, né? Criando um ambiente virtual de aprendizagem, né? Porque o Moodle é uma plataforma, eu aprendi assim. Então, vou disponibilizar as atividades síncronas, as atividades assíncronas. Se eu vou fazer uma live interativa como essa aqui, esse bate-papo, se eu vou fazer uma sala de aula invertida, ou se eu vou discutir um artigo, né, com os alunos, eu vou utilizar de uma aula síncrona, não
para fazer apenas exposições do conteúdo, né? Para fazer apenas aulas palestrais. Não vamos transferir do presencial para online. Na educação online, a perspectiva é outra. É de você trabalhar com multiplataformas e trabalhar com atividades também variadas que possibilitam ao aluno a colaboração, a autoria, a autonomia dele. Eu vou disponibilizar também no meu primeiro tópico, vocês estão vendo aqui, eu tenho um tema geral, eu tenho os conteúdos específicos e temizados, vou colocar as atividades síncronas, vou usar a RNP, o nosso BBB, né, o Big Blue, e assíncronas eu vou fazer um fórum para discutir um texto, eu vou abrir um texto colaborativo para que eles possam produzir, trabalhar a formação de conceitos, que é uma habilidade mental, é uma habilidade cognitiva fantástica, e tem muitas possibilidades de trabalhar no assíncrono, tá? Desde uma visita virtual a um museu que eles possam fazer, a uma biblioteca virtual, enfim, eu posso botar minha imaginação para funcionar, trabalhar com projetos, trabalhar com pesquisas também. E aqui tem algumas ideias, mas eu não vou me alongar. Vou disponibilizar também os textos que eu vou trabalhar em cada tópico específico, PDF, no caso, que são de nossa autoria, que estão disponíveis na web, que não tem problema de direito autoral, ou trazer hiperlinks para que os meus alunos possam ter acesso, né, ao conhecimento materializado também, sistematizado, através dos textos, através de livros, através dos artigos. Vou descrever também as produções dos alunos, como eu disse antes, né, as suas tarefas. Quais sejam, se ele vai fazer uma pesquisa, já disse isso, um estudo dirigido, etc. Vou disponibilizar também, se for o caso, videoaulas, filmes, animações. Cuidado, alguns professores perguntaram isso. Eu devo fazer uma videoaula em cada tópico do Moodle? Acho que não. Vale o bom senso. Diz o ditado popular que o remédio repetido é que mata o doente. Então, vamos escolher aquelas videoaulas naqueles assuntos que a gente mais domina e que a gente conseguiu gravar, que ficou bem, mas eu posso trabalhar com vídeos conceituais que estão disponíveis também no YouTube, com filmes, documentários, algumas animações, e vamos também dar asas à nossa imaginação. Eu vou ficar por aqui, porque se eu passar, eu acho que acaba mesmo aqui, se eu for passar e outros slides e tal, eu vou me alongar demais e aí a gente vai perder o time da nossa interação. Nesse momento a gente vai abrir para que vocês possam se colocar aí à vontade e a gente vai estar aberto aqui aos esclarecimentos que se fizerem necessários. Pronto, desculpa, eu falei demais, não foi? E eu diminuí enormemente o número de slides, mas estou à disposição. Eu, Ana Verena, as assessoras estão aqui também para isso. Pronto. Ana, a palavra. Vamos ver aí, então, Sandra Helena, não, é Dani que fez um levantamento sobre as questões que mais apareceram no fórum. Sandra Helena vai começar a levantar agora os questionamentos que estão começando a aparecer no chat. Então, Dani, você está pronta aí para a primeira pergunta? Dani, apareça. Olá. Abra seu vídeo, queremos ver sua beleza. Pronto. Boa noite, professores e professoras. Eu levantei algumas questões que apareceram no fórum Desafios da Docência e as professoras Tânia Rodrigues, Rita Franco e Bruna Lessa trazem os seguintes questionamentos. Como estabelecer carga horária docente e discente, sabendo, por exemplo, que as atividades assíncronas dos discentes, como atividade de casa, não contam no presencial, mas no online podem ser contabilizadas. Sendo assim, extrapola a carga horária pensada pelo docente. Alguns alunos, no questionário estudantil realizado pela UFBA, demonstraram não concordar com aulas síncronas, sobretudo pelo fato da exposição deles no vídeo. Por isso, surge uma pergunta.
Para equilibrar as atividades de aula não presencial, qual a carga horária mínima de aulas síncronas para uma disciplina, por exemplo, de 68 horas? Acho que a Ana Verena está em excelentes condições para responder essas duas perguntas. Eu prefiro ficar no âmbito mais pedagógico, mais específico. Bom, então eu vou começando aqui. Esse é um questionamento que tem surgido sempre, né? Inclusive, o cara considerou a possibilidade de, na resolução, estabelecer um limite entre síncronos e assíncronos, em momentos, né? Síncronos e assíncronos, e depois optou por não amarrar, né? Para não ser uma coisa muito definida via resolução, e sim respeitar a construção do docente na sua organização do seu plano de curso, né, do seu planejamento, do que ele vai desenvolver no componente curricular. Porém, um parâmetro que tem se falado, que é a própria tendência de educação à distância, até me colocou essa semana, que seria interessante, viu, Cris, a gente escrever algo sobre isso. Eles apontam a perspectiva de entre 30% e 40% no máximo de atividades síncronas em relação à carga horária do componente curricular. Então, se tem 68 horas, né, 17 horas corresponderia a 25% da disciplina, né, o que seria 1 hora por semana. Então, um pouco mais do que isso, e aí eu acho também que não existe uma regra exata. Você pode, por exemplo, ter, né, você ter programado 1 hora síncrono e 3 horas de atividades assíncronas. Na próxima, você pode ter 2 de atividades síncronas e 2 assíncronas. E na outra semana você pode ter 3 síncronas e 1 só assíncrona. Né? Ou seja, isso flutuar ao longo das semanas, de maneira que você tenha essa média aí de 30% a, no máximo, 40% de encontros síncronos. E eu vou reforçar os 30% mesmo, porque nós temos uma questão muito séria, que é a disponibilidade de dados para alunos, assistir um encontro como esse, que gasta bastante dados, porque tem imagem, tem som, né? Então é um momento, 1 hora e meia. Eu mesmo, essa semana, tive essa questão, porque meu Wi-Fi aqui é sempre meio problemático, e aquela na UFSB, Cris, eu fiz toda no 4G, a de hoje de manhã, nossa reunião também, eu fiz toda no 4G, meu 4G esgotou. Ai. E é um 4G grande, então os alunos, eles ainda que recebam algum tipo de suporte desses editais que o MEC está lançando para dar apoio, não é pouco para a necessidade de um aluno que tem 4 componentes, por exemplo, se quiser fazer tudo síncrono. Então, tanto de respeito a essa condição do aluno, né, tanto de dados, como também de dinâmica familiar, né? Às vezes o aluno tem na família um computador só, que 3 ou 4 pessoas estão usando, às vezes é um filho que está também cursando, uma irmã, um ambiente também, às vezes, inadequado. Então, por todas essas questões, mas também pela dimensão pedagógica, didático-pedagógica, da aprendizagem, da eficiência, né, de tela longo, da retenção da atenção, da compreensão, se indica nesse sentido. Então, ainda que não exista uma carga horária mínima, existem todas essas considerações e a gente tem que se acostumar com essa outra lógica. No presencial, a gente não tem o costume de contabilizar a carga horária das atividades de casa, né? Dos exercícios, das atividades desenvolvidas fora de sala de aula. Ainda que muitas universidades tenham isso. A própria USP, se vocês forem da USP, eles têm a carga teórica, prática, e eu acho que eles chamam hora-trabalho. Hora que só contabiliza para o estudante, porque corresponde às atividades que ele desenvolve. No nosso caso, vai contabilizar tanto para o estudante como para o ouvinte, sempre usando a medida do bom senso, gente. A gente também não vai ter uma regra exata, mas a gente vai, como docente, e nesse sentido eu vou dizer, não se preocupem tanto com a carga horária docente. Aquela expressão no cronograma da carga horária docente é um parâmetro, né, como sugestão e como parâmetro, mas, na verdade, contabilizar a carga horária docente, a carga horária já está atribuída na hora que o professor vai alocar uma disciplina de 68 horas. Isso já está validado, né? É mais para a gente ter uma visão. Mas a carga horária do aluno, sim, é importante que a gente... Poxa, essa atividade aqui é um texto de tantas páginas, ou é um vídeo de tanto tempo, ele vai ler, ele vai promover, a partir daí, uma reflexão, ele vai desenvolver um roteiro, ele vai fazer uma análise fílmica. O que ele vai produzir a partir de toda essa atividade? E quanto que você vai atribuir de carga? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 10, um projeto profundo,
trabalhoso, extenso, pode ser horas. Então, é a base do bom senso, de maneira que fique mais ou menos caracterizado aquele componente para o aluno cumprir 8 horas de atividade. E assim mesmo, é diferente do que a gente está acostumado, né? Então, o que eu tinha para colocar é um pouco disso, é valorizar também o potencial das atividades assíncronas e também sinalizar que nessas atividades assíncronas também não é só dizer faça e se vire, né? Tá, você vai lá fazer, de dia você me volta aqui com a produção. Não, é ter um acompanhamento também. O professor pode usar de diversos mecanismos para acompanhar, para orientar, marcar pequenos grupos, marcar um fórum só com aquele projeto. Se tiver 2 professores dividindo a disciplina, dividir o acompanhamento, né, dos pequenos grupos. Se tiver monitor ou estagiário de docência dos mestrados e doutorados, também pode-se fazer mais grupos ainda, com uma menor quantidade de pessoas, e promover esse acompanhamento do processo que o aluno está fazendo fora do horário síncrono, né? Não é só dizer assim, vai aqui, se vire e faça sozinho. Não é isso. É uma outra forma de trabalho, de uma mediação pelo acompanhamento. Era isso, Cris, que eu achava que a gente tinha que colocar em relação a essas questões aí que Tânia, Rita e Bruna trouxeram e que têm sido, né, bem recorrentes mesmo. Vamos mesclar um pouco perguntas do chat como a gente fez na vez passada. Eu acho que funcionou muito bem. A gente está aí com Sandra Helena, não é, Sandra? Você está aí disponível para trazer alguma questão do chat ou eu posso pensar aqui? Sandra Helena, vá, venha. Oi, boa noite. Professora, no momento, só um instante. Ela estava agrupando ainda, né? Está agrupando? É isso, estamos agrupando, mas as principais questões já foram respondidas aí. No momento, nós não estamos tendo ainda nenhuma pergunta didático-pedagógica, mas sobre o Moodle, que foram todas respondidas. Certo, mas aqui tem alguém perguntando, o Gustavo está perguntando como controlar a frequência, ou se isso não fará parte desse semestre suplementar, Ana. Como é que a gente faz? Eu sei que o Moodle gera relatórios através do qual nós podemos acompanhar se o aluno, de fato, quantas vezes ele entrou, se ele fez as tarefas, isso a gente pode acompanhar sempre. É muito importante saber se ele está cumprindo as tarefas, muito mais do que quantas vezes ele entrou, que eu acho que essa frequência aí, ela não vai contabilizar. É meio por aí. Se você atribuiu, né, que aquela atividade, ela tinha o correspondente a 3 horas de atividade, e o aluno cumpriu, ele tem 3 presenças, né? Agora, a gente vai ter aí um diferencial, que é o fato da resolução ter indicado que não atribua falta nos horários síncronos, né? Justamente por essas questões, às vezes, de dificuldade de acesso. Então, o professor pode 2 coisas. Ou ele já atribui uma presença, né, no sentido de que não contabiliza como falta, faz uma redução aí do percentual de presenças, ou ele faz uma relação assim, o aluno não esteve na síncrona, mas ele deixou o vídeo ou deixou uma outra atividade substitutiva, e isso valeu aquela 1 hora, né? Faz uma equivalência com alguma outra substituição para poder validar a carga horária. De fato, típicas, né? E nós vamos nessa flexibilidade, não quer dizer que é uma situação completamente descontrolada, mas também não precisa ter aquele nível de contabilidade que a gente está acostumado, porque existe aí essa situação específica toda, né? Inclusive das condições de vida das pessoas, né? Que é uma questão que está muito marcante, né? As condições de viver. Materiais. E os alunos, eles e emocionais também. E eles também têm dificuldades, às vezes não tem uma conexão de muito boa qualidade e tal, e a gente tem que compreender esse momento mais do que tudo e evitar esse tipo de coisa. Alguém está também, só para complementar, sobre o WhatsApp ou redes sociais, na educação online nós usamos multiplataformas. Então, por que não usar as redes sociais? Eu sou inteiramente favorável. O WhatsApp pode funcionar legal para a gente trabalhar, por exemplo, em equipes, né, fazer chamadas, eles próprios se organizarem, na verdade, né, em grupos para trabalhar algum conteúdo, muito embora
no nosso próprio BBB ou RNP, nós possamos fazer salas, né, para organizar grupos. Depois, Carolina poderá, que ela está aí presente, falar sobre isso, mas não vou falar sobre isso agora, também, porque o nosso... Só um pouquinho, hein? A gente está querendo aprender também a dividir os grupos com Carol. Ah, sim, sim, mas é como o nosso tema hoje é principalmente planejamento, e aí é por isso que Sandra Helena, né, colocou aquela questão, a gente vai estar priorizando mais essas questões do pedagógico, do didático aí. Vamos ouvir Daniele, Dani. alguma questão do fórum, Dani? Pronto, então vamos lá. A professora Bianca Silva trouxe o questionamento. Estamos assistindo várias palestras com diversos temas, como as metodologias participativas. Como garantir que essas metodologias darão certo? Testaremos e adaptaremos? É outro desafio, pois de forma presencial, muitas já não eram adotadas. Um outro questionamento minha preocupação é como desenhar um curso que use metodologias ativas utilizando corretamente as ferramentas do ambiente virtual e como avaliar de forma coerente com as metodologias ativas e como podemos nos preparar corretamente para esse curso. Olha, eu vou falar um pouquinho aí, passo para a Ana Verena, que ela está estudando bastante esse assunto, acho que ela tem muito a contribuir, e é um assunto que está dentro também do planejamento, porque, enfim, planejamento é um arcabouço, né, que vai, dentro dele estão as metodologias, as questões de avaliação e tal, muito embora a gente possa discutir isso com maior especificidade em outra live, vamos trazer aqui portanto, a primeira ideia, como trabalhar, como foi mesmo, Dani? As metodologias participativas, como foi mesmo? Acabou que me fugiu. Que teremos que as metodologias participativas serão... Ah, sim. Que garantia. Gente, garantia, nós não temos garantia. Nós não temos garantia. Nós não podemos, porque o aprender é imponderável. Vai depender se o sujeito quer, deseja aprender ou não. Somos sujeitos da falta, como diz Freud, né? Do desejo. Nós só aprendemos se somos desejantes daquele conhecimento. A chave da arte de mediar o ensino, a aprendizagem daquele aluno é justamente despertar essa fome, essa vontade de aprender. Isso é difícil? No presencial é dificílimo. E no online piorou, porque nós não temos o calor humano, nós não temos a proximidade e tal. Agora, nós podemos criar um ambiente interativo, um ambiente acolhedor que favoreça, semanalmente fazer 1 hora de aula síncrona com eles, levar para a aula síncrona sempre a possibilidade de uma discussão, a possibilidade de um debate, a partir de um filme, né? Você pode pedir para ele fazer uma análise fílmica daquele documentário que tem tudo a ver, ou daquela animação, ou daquela videoaula que tem a ver com o meu conteúdo, e na aula síncrona você vai discutir aquilo ali. A sala de aula invertida é uma metodologia, diz-se, ativa, mas pode ser participativa também, no momento em que você vai levar essa discussão para a aula síncrona e possibilitar que outros alunos partilhem também dessa discussão e, portanto, desse momento mediacional. A outra questão sobre as metodologias, como colocar as metodologias ativas no seu desenho didático dentro do Moodle. Bem, isso aí é bem do planejamento mesmo. Depois eu passo para a Ana falar melhor ainda da metodologia participativa, sua diferença para a ativa, que é uma questão muito importante. Olha só, quando você vai planejar no Moodle, não significa dizer, inclusive eu vi uma pergunta aqui de Deboraci, né? Como é que os nossos alunos, se eles vão compreender esse planejamento dinâmico no online? Não é que nós não tenhamos um planejamento do todo, nós teremos, ele vai estar lá, vai estar disponível no primeiro tópico. Mas o operacional, ali na construção do nosso ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai iluminando os tópicos à medida, entendeu? Que nós formos engrenando o novo
conteúdo. Então, eu não vou botar todos os conteúdos, todas as atividades, tudo de vez, porque eu não posso prever tudo, eu não tenho bola de cristal. Muitas vezes o aluno passa uma semana com um tema, mas é necessário eu adentrar a semana seguinte. Então, no seu desenho didático do seu tópico, você botou lá o tema geral, você botou o seu objetivo, se quiser botar o objetivo. Não é usual, mas você coloca os itens daquele conteúdo específico. Você vai ali colocar essa tríade, né? Metodologia, atividade e produção dos alunos. Isso você vai fazer no plano que está lá registrado no primeiro tópico. Nos subsequentes, não precisa, talvez, você dizer que a metodologia, que aquela atividade assíncrona que você vai fazer pertence a uma metodologia ativa, que vai burocratizar demais o negócio, a não ser que você trabalhe com a sala de aula invertida, ou um PBL, alguma coisa que você precise dizer. Mas você deve especificar se essa metodologia ela vai se materializar numa atividade síncrona ou assíncrona, e os dois, e qual a tarefa que o aluno vai realizar, a produção. Guardar essa tríade aí, metodologia, atividade, produção. Se a metodologia for participativa, ativa, criativa, colaborativa, se você quiser colocar lá, você coloca. Se ela for de natureza síncrona, assíncrona, ou tudo junto, misturado, você coloca, mais a tarefa. Então, é uma tríade que no seu desenho didático deve aparecer no seu tópico. Mas passo para a Ana falar da questão da participativa. Eu vou perguntar aqui, eu vou responder, na verdade, perguntando a minha amiga, minha colega, vou aproveitar dela para a gente refletir um pouco mais a fundo, né? Ela perguntou que garantias temos que essas metodologias participativas darão certo. E eu vou querer saber, assim, que garantia realmente a gente tem que uma metodologia transmissiva dá certo? Até que ponto a gente tem essa garantia ou a gente tem uma ilusão, de certa maneira, ou uma referência de garantia X, né? Porque o aluno se dá bem na prova, então dá certo porque dá bem na prova. Mas ele se dá bem na prova, a prova foi feita nesse mesmo estilo, né? Então, eu faço uma aula transmissiva em que eu pego um conhecimento, encaro ele como algo pronto e falo, e acredito que o fato de eu estar ensinando, ele está aprendendo, porque essa é uma crença muito forte na gente, né? A gente ouve muitos professores, alguns dizerem, eu ensinei, se ele aprendeu ou não, tipo assim, ele não é problema do professor. O professor deve estar comprometido com a aprendizagem do estudante. A gente compreende que a aprendizagem é um processo que se dá neste sujeito, mas é um compromisso do professor com a aprendizagem, não é um compromisso só com o ensinar. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente vivencia muito isso. A gente, assim, nos corredores, a gente às vezes prova não mede tanto, porque o aluno só grava, a gente vê isso com os nossos filhos, mas a gente continua fazendo, continua mantendo essa lógica, né? Com esta ilusão de que o aluno está aprendendo, porque eu falei massa durante 1h30, 2 horas, de forma empolgante, realmente pode ter sido muito interessante, mas que garantia mesmo tem de aprendizagem? Quanto desse assunto vai ficar com o aluno? Quanto dessa aprendizagem que passou a prova, quanto vai ficar para daqui a alguns meses, alguns anos, né? Para isso, fora essa reflexão, a gente tem alguns trabalhos muito interessantes, né? Até alguns, ao meu ver, meio forçam a barra no sentido de uma lógica muito experimental, né? Entre turmas que tiveram a metodologia transmissiva e turmas que tiveram a ativa, e como essas turmas tiveram desempenhos em diferentes tipos de avaliação, né? Porque também não adianta eu testar a eficácia, digamos assim, da aprendizagem com um tipo único de avaliação. Então, existem estudos, muitos estudos, com PBL, Pedro Rocha mesmo, Bianca, tem uma abordagem muito interessante, ele traz muitos dados, inclusive de meta-análises, que demonstram, né, essa possibilidade de aprendizagem a partir de metodologias como essa. Mas, realmente, garantias absolutas, e nenhuma delas nós temos, né? Nenhuma. Né? Agora, como o Cris falou, nós estamos considerando a metodologia ativa como uma coisa absolutamente nova, recente e fresquinha, mas, na verdade, essa compreensão de uma perspectiva do aluno estar no centro, atividade num sentido mais para o movimento somente, ela é
há mais de 100 anos na educação, foi efetivamente abraçada no sistema educacional como um todo, né, na lógica, nossa lógica permanece com muita retenção do modelo transmissivo, do modelo dito tradicional, academicista, com a hipervalorização do conteúdo, né? Com o professor no centro, com a lógica da transmissão, com a lógica do conhecimento como algo fechado, pronto, que, portanto, a gente falava em aprendizado, né? Como algo assim, um aprendizado palpável quase. E isso é muito presente ainda, né? Nas nossas práticas e ideias também. Mas a perspectiva das metodologias participativas, aí conceitualmente falando, porque na prática essas coisas se misturam, a terminologia ativa ela é muito comum, ela termina sendo usada em muitas situações, mas a perspectiva da metodologia participativa é justamente da valorização da participação no sentido de partilha, de compartilhamento, de colaboração, no sentido de que a aprendizagem se dá por esses movimentos de troca, de autoria desses estudantes. É um pouco nesse sentido. Vamos lá, Sandra Helena, tem alguma questão do chat aí para trazer para nós? Querida. Tem sim, professora. Vamos Oi? lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tem sim, deixa eu pegar. É uma sobre avaliação. Foi a professora Tânia Rodrigues que trouxe. Ela quer que fale um pouquinho sobre os critérios de avaliação das atividades assíncronas. Olha, a avaliação, ninguém pode avaliar sem critérios, né? Nós temos que, para avaliar a partir de parâmetros, seja no presencial, seja no online, não muda. Que critérios você usa para avaliar uma prova dissertativa? Que critérios você usa para avaliar um trabalho de pesquisa? Um projeto colaborativo que eles façam, que resulte de alguma pesquisa? Ou um ensaio que ele tem escrito, uma resenha? Ou, enfim, um simples questionário? Então, o professor tem total autoria e, no caso, é ele quem tem a maior competência para estabelecer esses critérios. Avaliar é só pesar, é medir. É como se você fosse comprar alguma coisa, não sei, um carro, um livro, vamos dizer. Você vai partir de alguns critérios. Eu quero um livro de poemas, eu quero poemas femininos, eu quero poemas românticos, são seus critérios. Então, no momento que você vai avaliar a aprendizagem, o processo de aprendizagem, a partir de algum instrumento, ou de alguma atividade, melhor dizendo, assíncrona, como fórum, eu vou estabelecer o fórum, eu digo fórum porque ele é o principal. A meu ver, a atividade assíncrona principal no ambiente virtual, como que a gente trabalha no Moodle, por exemplo, é o fórum porque ele oferece muitas condições para a nossa interação. Então, você pode colocar, por exemplo, a capacidade que tem o aluno de análise e síntese ali, o poder de argumentação dele, a clareza nas ideias, o poder de síntese, tá? Então, são alguns critérios que você pode estabelecer. Não precisa você dar meio ponto para cada critério desse, porque numa atividade como o fórum, que é um dispositivo que você vai utilizar na sua avaliação de processo, você pode, para cada fórum, por exemplo, estabelecer que vale um ponto, não sei. E nos seus critérios você vai dizer se ele respondeu, se ele focou na questão, se ele argumentou bem, se ele apresentou um bom poder de síntese, se ele apresentou uma posição pessoal e crítica. Enfim, são os critérios que você, antes de mais nada, vai estabelecer. E outra coisa, esses critérios precisam ser discutidos e dialogados com o aluno, antes, durante e depois, porque o feedback também é importante. Você dizer, olha, gente, eu estou abrindo um fórum aqui, no meu caso, que sou professora de didática, digamos, sobre a teoria tradicional versus a teoria da escola nova, né, que são duas pedagogias que se contrapõem. Então, eu gostaria que nós discutíssemos os prós e os contras de um e outro. Então, eu vou checar, a partir desses critérios que eu acabei de estabelecer, o posicionamento crítico dele, o poder dele de argumentação e etc. E se ele entrou realmente com vontade naquele fórum, se ele se colocou, se ele posicionou, eu vou, então, dar
o ponto dele, ou não vou dar se ele mal participou, se ele apenas entrou, mas não disse palavra. Enfim, esses critérios, como disse, eles dependem da atividade que você está desenvolvendo. Se for uma pesquisa, né, que eles vão depositar lá depois, que é uma tarefa muito maior, muito mais, como eu diria, densa, mais complexa do que a discussão de um texto ou de um questionário específico, ou uma análise de um filme. Não? Depende da complexidade. E se você vai dar uma nota de 0 a 10 ou vai apenas pontuar, né? No caso, como as múltiplas tarefas que a gente utiliza. Ana, você quer completar? Quer dizer alguma coisa? Denise estava ali fazendo um comentário sobre essa questão de avaliação. Denise, você poderia falar aqui com a gente? Olá, colegas, boa noite. Eu estou aqui, Gil também, né? Ah, quer que eu apareça? Claro, apareça. É que é nosso querido Lázaro. Boa noite, gente, a todos. Feliz de estar aqui ao lado de vocês, viu? Nosso querido Lázaro fez um questionamento, né? Como sair da avaliação na perspectiva do exame para a avaliação formativa, né? Na perspectiva da avaliação formativa. Aí eu coloquei para ele que a primeira coisa que a gente precisa pensar para sair dessa armadilha, né? Que eu acho que é uma armadilha, é pensar que o aluno ele é capaz de aprender a aprender. Então, tudo isso que foi colocado por Cris, né, no sentido desse planejamento flexível e dessa possibilidade de trazer essa flexibilidade, essa abertura, esse planejamento aberto para o interior, né, desse ambiente online, eu acho que isso nós não podemos assegurar nada, mas eu acho que essa é uma forma bastante. Parece que cortou. Cortou aí, né, Dani? Mas então é isso. Positivos, que ele aprenda com os dispositivos, não é? Então, essa perspectiva é algo muito interessante, mas nós precisamos acreditar que ele é capaz de aprender a aprender, que ele é capaz de aprender com todos com todas essas possibilidades, né? Que esses dispositivos, elas podem, né? Assegurar não, mas elas podem possibilitar. Eles possibilitam uma alteração do sujeito, né? Alteração no sentido dele aprender. E essa perspectiva de que ele pode aprender a aprender, de que ele pode construir, produzir, isso dá também a nós, professores, de avaliar de uma outra forma, de avaliar pensando, não é, no processo que esse estudante vai desenvolvendo ao longo das aprendizagens. Então, nós vamos deixar de pegar apenas uma avaliação pontual, certo? De compreender, de pegar apenas o resultado é importante, como o Cris muito bem colocou, não é? É importante que, ao final, exista um produto daquilo que foi construído, mas mais importante do que o produto é o processo, e esse processo, ele fica, na avaliação como exame, ele fica desqualificado pelo professor. Ele é desqualificado. Então, o que nós precisamos é qualificar esse processo. Não é? É acompanhar como esse estudante vai realizando as ações, vai realizando as atividades, vai aprendendo. Nós vamos acompanhar a aprendizagem dele. E esse processo, né, no qual o estudante vai aprendendo, nós vamos avaliando. E aí essa avaliação, não é? Ela deixa de ser aquela avaliação que, ao final, eu vou dar X valor, tal valor, e eu vou ressignificando, inclusive, esses valores, não é? Atribuindo essas atribuições de uma nota apenas. E aí, algo que eu e Gil, a gente costuma dizer, não é, que Gil fala muito bem sobre essa questão da nota. Nós deixamos, né, a nota passa a ter,
né? Digamos assim, um sentido, né, diferente. Ele passa a ter um outro sentido. A nota pura e simples, né? E agora o que passa a ter, não é, uma valorização, né, é exatamente o que o aluno aprende, como ele aprende, o que nós podemos contribuir para que ele aprenda, e também que esse aluno, como ele vai percebendo o que ele não está aprendendo e como ele pode, e o que ele pode fazer para aprender. Perfeito. Ótimo, que maravilha essa incursão aí, né? Olha, tema de uma live aí, hein? Fiquem Daniela, bastante atentos, a questão da avaliação vai rolar muito proximamente. Dani, temos ainda um tempinho. Pronto. Vamos lá, excelentes professoras as colocações. Agora vamos partir para as reflexões que nós fizemos a partir dos feedbacks dos planos de ensino, tá? Então, quais as teorias, epistemologias, concepções que norteiam a prática pedagógica e como elas devem aparecer no item metodologia? Boa questão. Diga, desculpa, eu perdi. Dani, repita aí, por favor. É sobre as concepções pedagógicas, né? Como é que elas subsidiam, né, o trabalho metodológico, é isso? Exatamente. Quais as teorias, epistemologias, concepções que norteiam a prática pedagógica? Não, que norteiam a prática. Como elas devem aparecer em metodologia, no plano de ensino, certo? Tá. E uma outra questão gostaria de saber se o cronograma precisa ser mais detalhado. Apesar de ainda estar montando a disciplina, queria saber se deve inserir todas as atividades e recursos vinculados a cada dia, uma vez que isso é passível de mudanças. Então, ela quer saber como é que constrói esse cronograma, se coloca todas as atividades de uma vez, mesmo sabendo que lá na frente pode mudar. E a outra professora quer saber sobre a questão epistemológica, né, as concepções que norteiam a prática pedagógica e como elas aparecem em metodologia no plano de ensino. Como elas aparecem em metodologias, a gente pode falar na sequência, mas o mais importante é a gente ler a respeito, né? Porque são muitas as concepções ou os paradigmas, né? As teorias pedagógicas que podem embasar as práticas docentes. É tarefa de todo professor, de toda professora, de todo profissional, né, da educação, do ensino, ter conhecimento dessas teorias. Então, vamos ler. Tem autores que são excelentes, vamos colocar aí, vou pedir às meninas que coloquem aí no chat, os autores como Dermeval Saviani, José Carlos Libânio, Ilma Passos Veiga, Selma Garrido Pimenta, são todos pedagogos. São Cristina Dara. Todos pedagogos, no caso de Saviani não é um filósofo, os outros são todos pedagogos, que trabalham escrevendo, inclusive, sobre concepções pedagógicas. Escrevemos um livro, nós do Ateliê Didático, Ana Verena, eu, Denise, Giovana Zen, Lúcia Grácia, sobre o primeiro capítulo versa exatamente sobre essas concepções pedagógicas. Vou pedir às meninas que botem aí no chat também. O nome do livro é Ateliê Didático. Ele está no repositório UFBA para download gratuito. Brevemente dizer que existem as pedagogias de cunho mais crítico, existem as pedagogias conservadoras, existem as pedagogias construtivas ou construcionistas, eu prefiro chamar, e aquelas que estão no meio do caminho, crítico e construtivas ao mesmo tempo, assim como paradigmas emergentes no bojo da educação. Agora que tem rolado como a pedagogia que a gente vem abraçando, que é uma pedagogia mais criativa, com a utilização das linguagens artísticas, e que é a pedagogia racio-vitalista e a didática sensível. Brevemente dizer que a pedagogia mais presente, infelizmente, no trabalho acadêmico é a pedagogia tradicional, conteudista transmissional, né, onde o professor é a maior referência do processo. Mas as pedagogias, como a pedagogia histórico-crítica, também é muito presente na universidade. São
Professores que não abrem mão do conteúdo, do texto, evidentemente, mas esse conteúdo, esse texto é trabalhado na perspectiva da sua difusão, exatamente da mediação desses textos, de forma crítica, de forma a criar e formar o sujeito político para inserção na sociedade e possíveis transformações. Ao lado dessa pedagogia, podemos citar Crítico Social dos Conteúdos, de Libânio, que vai comungar dessa mesma prerrogativa, de alguma maneira, com algumas nuances de diferenças. A pedagogia de Paulo Freire não é exatamente afeita ao ensino universitário, mas nós podemos, que ele trabalhou, embora ele tenha trabalhado com adultos, ele trabalhou muito mais com alfabetização. Mas os princípios de Paulo Freire da pedagogia podem estar presentes nas nossas concepções. Podem. O princípio da dialogia, não é? O princípio da amorosidade, né? Do acolhimento ao aluno. O princípio do conhecimento, inclusive como obra aberta, a gente tem usado tanto essa expressão, mas isso, Paulo Freire, na sua sabedoria, já trabalhava com isso há muitos anos. Assim como as perspectivas da socio-interacionista de Vygotsky, que é mais afeita ao ensino fundamental e tal, mas que nós podemos estar ressignificando para um ensino universitário, trabalhando um híbrido entre a pedagogia crítica e a construtiva, e a gente pode chamar isso de pedagogias crítico-construtivas. Agora, como é que isso vai aparecer no plano? Aparece no seu marco referencial. Quando você escreve, por exemplo, no seu plano, o primeiro tópico pode ser essa apresentação, que é o seu referencial pedagógico. Você pode fazer isso. Pode não ter no formulário que você recebeu e tal, mas você abre o tópico. Eu abro. Eu não abro mão disso. Eu coloco, né? Nem que seja um parágrafo, 2 parágrafos, dizendo qual é a minha escolha pedagógica, o ideário pedagógico que imbui a minha prática docente. Isso vai aparecer no primeiro tópico. Isso, se não aparecer no primeiro tópico, vai se refletir nos seus objetivos, na sua metodologia e também na avaliação. Então, todos esses itens do planejamento, eles vão ter que se coadunar com o seu ideário pedagógico. Daí, a importância de cada professor e cada professora terem consciência desse seu ideário pedagógico. Esse é um papo para uma outra live, viu? Porque ele é bastante longo. Mas eu passo para a Ana, que ela poderá falar dessa correlação aí. Que é pura, né? Esse conhecer, ele nos possibilita a consciência daquilo que a gente vem fazendo e que às vezes a gente não tem a referência de onde a que aquilo está vinculado, que aquela prática está vinculada, né? Às vezes a gente faz porque a gente teve um modelo, né? Às vezes a gente faz por intuição, às vezes a gente não sabe exatamente o porquê que a gente está fazendo. E isso faz a diferença entre uma prática amadorista, né? Uma prática amadora e uma prática profissionalizada, assim, né? Uma prática profissional da docência, que é algo que, digamos, não costuma visualizar, que a profissão de professor tem conhecimentos próprios, tem práticas próprias que nos dão essa condição de fazer uma ação consciente, a gente saber o que está fazendo. Então, a nossa leitura da história, da filosofia, da sociologia, desses aspectos antropológicos que fundamentam a educação, nos ajuda a compreender a própria prática, a tomar consciência e a fazer opções conscientes, né? E isso é em tudo, porque se eu começo a identificar que, por exemplo, essa forma de trabalho de aula expositiva está associado a uma lógica de ensinar, a uma lógica de compreender o que é a sociedade, o que é o conhecimento, o que é o ensinar, o que é o aprender. Eu começo a me tocar disso, a perceber que talvez não seja isso que eu queira. Eu quero que meus alunos sejam mais libertos, mais criativos. Essa vontade. Então, há uma desconexão, muitas vezes, uma incoerência, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente está fazendo, por uma falta de consciência mesmo, né? de estar atento e ciente do que está sendo desenvolvido. Então, essa leitura, esse aproximar-se do campo da educação como um campo de saber profissional da nossa parte de atividade na universidade, que é a parte do ensino, a parte da docência, ela vai nos trazer essa consciência. Isso vai se refletir em tudo. Porque se eu tenho uma perspectiva de sociedade mais justa, por exemplo, se esse é eu,
Obviamente, as minhas pedagogias, a minha pedagogia, ou as perspectivas pedagógicas que eu vou me associar, elas precisam fazer isso, né? Isso vai se expressar numa metodologia que não vai ser tão verticalizada, vai ser mais horizontalizada, você vai dar mais espaço ao aluno falar, você vai ouvir mais o que ele tem a trazer, você vai valorizar esse conhecimento prévio que ele está trazendo, porque a sua perspectiva é essa. Vai se refletir também na avaliação. De uma maneira geral, a gente tem uma lógica de avaliação que é na perspectiva social de exclusão. A gente avalia para tirar quem não passou, quem não venceu, quem não avançou, né? E a gente vai tirando, a gente vai excluindo. Quando, em outras formas de trabalho, a gente pode usar a avaliação e a metodologia para incluir aquele aluno que não está conseguindo se desenvolver, que não está conseguindo aprender. E a gente não faz isso, a gente não sabe como, a gente não tem as técnicas, nem as formas de trabalho adequadas para esse resgate, e a gente fecha nosso coração e deixa o aluno repetir 3, 4, 5 vezes uma disciplina e acha que é problema só dele. Então, essas concepções, elas vão estar permeando tudo, gente. Elas vão estar permeando a nossa forma de falar, elas vão estar permeando as nossas escolhas de técnicas ou de metodologia, de estratégia de ensino, que sejam, e ela vai também aparecer nos processos de avaliação, ela vai estar, né, por trás de tudo. Quanto mais consciente a gente tiver, mais a gente vai dando coerência na nossa prática. Gente, nós estamos com o horário já bastante avançado. Teríamos muito a dizer sobre esse assunto, mas não vai ser possível. Nós temos ainda 2 minutos, pelo meu relógio aqui, ou 1 minuto, para o nosso teto, que seria às 8h30. A gente pode estender talvez mais 5 minutos. E ouvirmos... ouvirmos, portanto, a última pergunta, que eu acho que agora seria Sandra Helena trazer, não é isso, Ana? É uma pergunta da Débora que ela vai trazer. Pronto, é isso mesmo, professora. Professora Cris, a professora Débora Prats pergunta: o que a sua experiência diz em relação às percepções dos estudantes quanto à construção e flexibilização do plano de ensino ao longo do curso? Sim. Olha, os alunos estão muito acostumados, né, ou mal acostumados, estou dizendo não por nós, desde um histórico de atuação enquanto alunos, de receberem o pacote. O ensino médio, então, eles acabam por sepultar, eu vou dizer aqui entre aspas, é uma metáfora, ela é bastante forte, mas assim, o poder do pensar criativo e tal de muitos alunos quando trabalham na perspectiva transmissional, conteudista, tecnicista, exageradamente de preparo para o Enem e tal. Então, eles são acostumados a gente trazer pronto o planejamento, né? E é cômodo, às vezes, eu vou colocar um cômodo também, entre aspas, você apenas chegar na sala e esperar o depósito, né? Paulo Freire chamou essa pedagogia de bancária, depósito de informações, né? E, Débora, o planejamento, minha querida, nessa perspectiva, ele é formal. Ele lembra aquele paradigma que eu falei no início, né? O paradigma formalista de planejamento. Ele está ali para constar, porque está ali o rol de conteúdos sem um tratamento didático devido, gradual, gradativo, para ressignificação, para apropriação pelos alunos. Está ali uma metodologia bastante usada, nada contra a exposição participativa, viu, gente? Mas a aula expositiva unilateral, eu acho palestral somente, ela deixa muito a desejar, mas é isso que mais aparece. E a forma de avaliação através de testes e provas. E muitos professores repetem isso ao longo do tempo. E meio que matam dentro de si até uma alma criativa, entende? De trazer um trabalho que eleve o poder daqueles alunos na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade sensível, de ser também um ser criador. Então, quando a gente fala do planejamento como com essa flexibilidade, né, como esse desenho didático como obra aberta, que é um princípio aí da educação online,
e de uma pedagogia freiriana, por exemplo, também. Não é prerrogativa apenas da educação online, não. A gente vai fazer essa opção e torná-la consciente, não é, ao nível dos nossos alunos. Dizer, olha, no ambiente virtual de aprendizagem que a gente está criando, vamos experimentar aqui esse primeiro módulo, a gente pode fazer uma sequência, o primeiro tópico, perdão, o primeiro, o segundo e o terceiro tópico, e deixar para fazer o quarto e o quinto só adiante, porque a gente pode levar mais tempo nesse, a gente pode voltar atrás, enfim, pensar em outros aspectos. Então, detalhar demais cada tópico, desde o início do trabalho acadêmico, do trabalho didático dentro da academia, eu acho que é apressado, acho que é perda de possibilidades criativas, de mudanças, inclusive, né, de outros recursos, de outras atividades que podem corresponder, inclusive, melhor aos objetivos que a gente tinha pensado. Tudo isso pode mudar. Então, essa forma de planejar, ela é mais adaptável. Então, tudo eu tenho que colocar para os meus alunos no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, a gente tem a sala virtual e a gente vai ter um momento síncrono. Nesse momento síncrono, é fundamental, nessa primeira aula, que nós façamos nossas apresentações brevemente, porque eles já terão feito lá na nossa sala de aula virtual, não é isso? Lá no Moodle, o autorretrato deles, mas que ali eles digam o nome, apareçam as carinhas. Alguém perguntou isso, né? Posso botar para aparecer as carinhas? Eu adoro quando aparecem as carinhas, porque quando não aparece, fica complicado. Se tiver conexão boa para isso, bom. Se não, enfim. Mas nesse momento síncrono, é importante fazermos um acordo, né, de convivência, colocarmos as nossas regras de comportamento, pedir para eles, de convivência, no caso, pedir para eles se posicionarem, né, o que pode, o que não deve ser feito no ambiente online, o que pode ser escrito, o que não pode ser escrito, pode ser, né, a maneira como se diz as coisas, os combinados que a gente faz no presencial. É muito importante que a gente faça no online, no momento síncrono, e que deixe registrado no nosso Moodle, e que, nesse momento, Débora, nós possamos trazer para ele essa ideia do planejamento flexível, adaptável ao contexto e às condições que se nos apresentam, né, a cada momento. Com isso, eu não quero dizer que a gente vai deixar de planejar, viu, gente? O plano de curso é o guia, ele está lá. Mas os tópicos, eles vão sendo construídos aos poucos, ao sentirmos se os alunos estão correspondendo bem, se não estão, como eu devo incrementar mais esse ou aquele tópico, dessa ou daquela maneira. Eu penso assim. Só rapidinho, alguém falou assim, nas aulas síncronas, eu posso deixar o microfone aberto para tirar dúvidas e ficar de plantão. O que é que vocês acham? Acho ótimo, é isso mesmo. É por aí. Quanto mais participação, melhor. Bom, eu vou me despedir, vou passar a palavra para você. Já vou me despedir, dizer que adorei estar aqui. Mais uma live que pega fogo, é um pinga-fogo, que a gente sai com a mente assim. Outras virão, mas eu passo a palavra para a minha amiga. Dizer que estamos na nossa página do Moodle, na nossa assessoria ao seu dispor. Se inscrevam, participem. O Fórum Desafios da Docência está lá. O Fórum Papo de Professor, que é super legal, está lá. Tem os chats para dúvidas emergenciais, candentes, coisas que a gente precise realmente saber discutir com as assessoras. Marque um chat, converse com a gente. E temos aí outras ações que a Ana Verena vai falar aí, que ela necessita estar trazendo. Muito obrigada a todos pela assistência e pela participação. Beijão. Só falar que contou sobre a necessidade de dia a dia no cronograma, né? Eu, particularmente, acho que é impossível fazer a altura do campeonato. Talvez a gente pensar, assim, nos conteúdos mais agrupados, assim, 4 blocos de conteúdos. Esse bloco aqui vai ser trabalhado nas 3 primeiras semanas. E aí, nessas 3 primeiras semanas, eu vou usar tal coisa. Pensar mais agrupado. Porque aula a aula, definir cada horinha, cada recursinho, cada detalhe de aula a aula, a essa altura do campeonato, só para o primeiro, assim, as 2 primeiras semanas, e olhe lá. Então, eu acho que a gente pode pensar mais
na organização do cronograma. Eu, por exemplo, eu estou em 2 componentes curriculares, um da graduação e da pós-graduação. No componente curricular da graduação, a gente fez o cronograma mais ou menos como está ali. No da pós-graduação, a gente fez outro completamente diferente, porque não adequava-se ao tipo de componente, que é um componente de estágio de docência. Então, a sugestão está ali, mas cada um tem que avaliar, e eu particularmente acho que esse miudinho de aula presencial, eu gosto de planejar miudinho, porque com meses de antecedência, né? Porque, eu gosto de planejar aula mais perto, mas assim, com tantos meses de antecedência, porque realmente fragmenta muito até a nossa visão todo daquele componente e do próprio aluno. Bom, nosso tempo realmente já está em mais de 8h30, né? E eu queria falar novamente, para quem não estava aqui no início. É ok, Cris? Tá sem o... Fala da oficina, Ana. Isso, vou falar. Para quem não estava no início, né? Nós estamos também a partir dessas próprias temáticas que estão surgindo na live, mas principalmente essa questão do acompanhamento e a possibilidade de contribuir mais efetivamente com os planos dos componentes curriculares. Nós estamos promovendo algumas oficinas de planejamento de ensino. Então, a primeira vai ser semana que vem, dia 3, foi essa que eu falei que assim que abriu, esgotaram-se as vagas, mas já tem outra programação dia 9, eu não exatamente assim, a data de divulgação e de inscrição, porque a Prodep é que solta esse material, neles que registram no sistema e soltam a divulgação e demarcam a data de inscrição. Mas assim que a gente recebe, divulga, ela está prevista para acontecer dia 9, que é uma quarta-feira à tarde, a segunda turma. Talvez depois tenhamos mais outras turmas, né? Vamos avaliar aí essa primeira e essa segunda turma para saber. Também, Denise e Giovana, vou provocar vocês, viu? Vocês também estão aqui se animando em produzir uma oficina de avaliação um pouquinho mais para frente, lá para o fim de setembro. Talvez a gente tenha também oficinas dessa temática de avaliação, que eram oficinas que a gente já desenvolvia do presencial, já eram oficinas ligadas, né, ao Forped, que está sendo pensada para esse formato online. Então, agradecer também a presença de todos. Sandra, Dani tinha outra questão, Cris, mas eu acho que talvez seja para a gente refletir para um outro momento da relação entre conteúdos e objetivos. Não, e essa questão sobre o planejamento a gente retoma nas oficinas que vão acontecer dias 3 e 9. Fiquem atentos à inscrição do dia 9, que dia 3 já fechou, mas dia 9 ainda vai abrir, não sei que dia é, mas vai abrir. Fica atento para vocês se inscreverem e a gente está trazendo a baila. Se não, vão lá no fórum, coloca a questão que a gente discute. Me chama mesmo. Tranquila, as meninas também estão muito preparadas. Estou adorando os fóruns, estou adorando ver os chats acontecer. Olha, é realmente a realização de um grande sonho e está tornando a formação pedagógica, didática na UFBA uma cultura organizacional. Esse é o nosso desejo, é de que isso faça parte do nosso dia a dia, das nossas unidades de ensino, das nossas salas de aula, que isso não pare no semestre suplementar, não, que a gente, né, leve isso adiante como uma questão nossa. Grande abraço, gente. Um abraço também para todos e a todas. Quinta que vem teremos uma outra temática dentro desse mesmo quinta-feira, 19 horas. E a assessoria está com inscrições abertas continuamente. Já não está nem tendo regulagem de vaga, está podendo ingressar continuamente. Divulguem entre os colegas. Isso. Divulguem, boca a boca que vale a pena. Beijão, gente. Tchau. Muitos beijos aqui no chat também, viu, Cris? Está olhando? Estou olhando. E você está gravando? Oi, beijo, pessoal. Boa noite para todos e todas. Boa noite, Dene. Boa noite, gente. Fiquei quietinha, mas tô ligada. Boa noite, lindas. Tchauzinho. Boa noite, querida. Vou encerrar aqui a gravação, tá ok? Até a próxima. Bye, bye.